Fala galera, aqui é o Thiago Calisto, o seu personal do Fortemente Podcast. Estamos aqui no nosso novo episódio e esse vai ser muito especial. Mulheres, especialmente para vocês e profissionais que trabalham com mulheres também. Vamos lá para nossa equipe de hoje? Paola Costa. Eu sou Paola, sou arquiteta, sou especialista em neuroarquitetura e quero sempre trazer para vocês aqui, independente do assunto, um pouquinho da pincelada do que a arquitetura pode mudar na tua vida. Lu? Oi, gente, eu sou Luana Soares, sou psicóloga e tenho foco em atendimento com mulheres, atendendo apenas mulheres no consultório e também desenvolvendo programas de saúde mental, de emagrecimento, de autoestima para mulheres. Então, hoje vai ser um papo muito legal aqui com a nossa convidada. E apresentando a nossa convidada, professora PhD Edna Camargo, que vai dar um show, uma aula para nós. Professora, com você. Oi, turma. Eu sou a professora Edna Camargo, sou doutora em Educação Física. Toda a minha linha de pesquisa é Atividade Física e Saúde. E nos últimos anos tenho dedicado todas as minhas forças no exercício físico e saúde da mulher. Então é um prazer estar aqui, espero que vocês gostem desse episódio e vamos lá. Vamos começar. Então vamos lá. Bora. Eu aqui vou falar pouco hoje, eu vou perguntar mais para vocês, tá? Vai ser um momento de pergunta para as mulheres que eu tenho aqui comigo. Uma é minha esposa, treina comigo. Luana, minha amiga, já foi minha aluna e uma professora que me dá aula. Eu tenho aula em eu faço 2 pós-graduações e as 2 ela me dá aula. E agora ela tá aqui com a gente. Professora, queremos saber sobre o treinamento, exercício físico durante o ciclo menstrual. Isso aí acho que é uma dúvida ou uma curiosidade, enfim, que todo mundo quer saber sobre. É verdade, é uma dúvida de todo profissional de educação física e parece que tem crescido muito, né, as dúvidas em relação a este tema. Eu tenho estudado muito isso, tenho publicado muito isso nas minhas mídias sociais e eu vou falar um pouquinho da prática e vou falar um pouquinho da ciência, né, o que a ciência tem mostrado. Porque eu sou pesquisadora, então não consigo deixar isso de lado, né? Certo. Mas, por outro lado, eu sou personal trainer há 18 anos. E há 18 anos eu atendo mulheres. Que legal. E eu sempre desejei atender mulheres e a vida foi me levando para esse caminho, né? Para atender mais mulheres. E sempre aparece essa pergunta do ciclo menstrual, né? Será que interfere ou não interfere? Então, quando a gente fala em ciência mesmo, né? Do resultado, a gente sabe que durante toda a vida da mulher, ela tem alteração. No início da adolescência, vida adulta. E quando chega lá no climatério e menopausa, ela também sofre alteração. Então, os hormônios, eles começam baixos, ficam altos e reduzem. Então, tem uma alteração durante a vida dela. Mas, nessa vida, todo mês tem essa alteração. De picos altos e baixos da questão hormonal. Quando a gente avalia os estudos sobre isso, a literatura tem mostrado dados controversos, na verdade. A gente não tem uma resposta afirmada. Então, a literatura não pode provar que realmente o ciclo menstrual altera o rendimento. Nós não temos respostas sobre isso. Então, tem muita gente que fala assim, personal trainer, eu faço a periodização de acordo com o ciclo menstrual. Eu costumo falar, meu amigo, como você faz isso se nem a ciência descobriu isso ainda? Né? O que a gente sabe sobre isso? Que alguns estudos têm mostrado que as mulheres falam sobre percepção. Então, a percepção delas na fase em que elas, algumas horas antes de ficar menstruada ou na fase em que ela fica menstruada, ela sente um maior cansaço, uma maior fadiga. Algumas mulheres relatam isso e os estudos mostram, alguns estudos que demonstraram isso. Porém, uma quantidade até maior do que isso fala que não sente nenhum desconforto, que não altera, né, o rendimento. Então, na ciência, a gente tem mostrado que os estudos são controversos, que a gente não tem uma resposta afirmativa, a gente não pode provar isso e também não podemos refutar essa ideia. E por que a gente não consegue ainda? Porque a ciência, quando a gente fala de estudos, nós temos algumas pesquisas que fizeram uma análise com as mulheres, mas não investigaram os hormônios. Não teve, talvez, custo, verba para analisar os hormônios. Outra coisa, as mulheres têm quantidade de ciclos diferentes, algumas ciclo menor, outras ciclos maior. E para fazer na pesquisa, muitas vezes, esses ciclos estão misturados, não podemos misturar, a gente tem que pegar só mulheres com ciclo regular e outras com ciclo não regular. Isso também interfere. Outra coisa, em alguns estudos eles avaliam exercício de força, outro exercício aeróbico. No exercício de força, tem alguns pesquisadores que fizeram exercício de braço, outros fizeram exercício de perna. Ou seja, para ter um padrão,
o Colégio Americano de Medicina do Esporte sugeriu que os pesquisadores que vão investigar isso no futuro, né, eu inclusive, que façamos isso padronizado. Não seja o mesmo randomizado. tipo de exercício, o mesmo modelo de exercício, Mesmo né, todo mundo protocolo. fazendo agachamento, seguindo um protocolo, Isso. para que a gente consiga ter esses dados com maior efetividade. O que a ciência mostra até então? Não temos uma resposta se altera ou não, ok? A maioria dos estudos tem mostrado que não altera. O que a gente faz, então, em relação a isso? Como é a percepção que algumas mulheres falam que eu tenho alguma percepção de fadiga em relação a isso. O que o personal trainer pode fazer é alterar talvez o volume de treino, alterar a intensidade para essas mulheres que sentem esses desconfortos. Mas não a ponto de mudar uma periodização. Porque quando a gente fala de mudar uma periodização, a periodização ela busca o quê? Melhorar valências físicas, capacidades físicas, né? Nós estamos falando de capacidades físicas. E essas capacidades físicas, a gente consegue com dados. Então, eu consigo melhorar capacidade de VO2, consigo melhorar força, alongamento, enfim. Capacidades físicas. E quando a gente fala do ciclo menstrual, a gente está falando de uma variável biológica. E a variável biológica muda de pessoa para pessoa. Não tem como controlar. Não consigo controlar isso. Então, não existe hoje um padrão que fale, essa é a periodização do ciclo menstrual. Não existe isso. E às vezes eu vejo a galera na internet comprando curso para fazer uma periodização. Especificamente sobre isso. Sobre ciclo menstrual. Eu falo, meu Deus, como esses caras estão fazendo isso? Ultimamente eu tô com a ideia de entrar nesses cursos assim. Só para ver o que tem lá. Para ver o que essa galera tá falando. Sim. E você falou ali que é uma percepção, né? É uma então percepção. É muito subjetivo. Isso. Pode ter a ver também com TPM? Porque cada mulher sente de um jeito, tem sintomas, algumas têm sintomas físicos, né? Cólica, dor de cabeça, outras têm sintomas mais emocionais. Isso pode ter a ver também com essa falta de dados? Pode. Até porque algumas mulheres sentem cólicas, por exemplo, muito mais fortes do que outras, né? Isso varia, como eu falei, é biológico, né? O que a gente sabe sobre essas cólicas, né? Que é a dismenorreia. Então, quando a gente fala de dismenorreia, existe a primária, que é relacionada às cólicas do ciclo menstrual, e a secundária, que é relacionada a doenças, por exemplo, do aparelho reprodutor. Dá um exemplo de doença para eles saberem. Endometriose. Endometriose, por Isso, exemplo. Né? Endometriose, por exemplo. Mas nós temos outras, síndrome do ovário policístico, enfim. Mas eu vou focar na endometriose. Se eu tenho cólicas leves, o exercício físico, alguns estudos têm investigado que ele pode amenizar essa dor. Olha! Só que esses estudos são de qualidade muito baixa. Então, ou seja, a gente precisa melhorar a pesquisa em relação a esse tema, né? Mas a ideia é que o exercício físico, ele aquece o corpo e, com isso, reduzirá essa contração. Por isso que aquela ideia da mãe, né? Da filha vai lá quente. e coloca a mãozinha quente, se cobre, que vai passar o desconforto da cólica. Se for uma cólica leve, considerada essa dismenorreia primária, ela vai passar. Com o exercício aeróbico de intensidade baixa, ela também vai passar, porque você vai aquecer o teu corpo. Agora, a questão nós precisamos de evidências fortes para afirmar que realmente o exercício consegue esse efeito crônico, esse efeito agudo, né? Ainda estamos pesquisando. Quando eu falo estamos, é ao redor do mundo. Né? Agora, a dismenorreia primária, que é essa cólica muito forte, que a gente falou que se eu tenho muito forte, eu não vou fazer, mas você talvez tenha leve e consiga fazer, né? Essa diferença de percepção. Toda vez que a mulher sente uma cólica muito forte, às vezes ela não fala pro personal trainer e o personal trainer não pergunta. Por quê? Porque às vezes eles não se conversam e não sabem o quanto é importante em relação a isso. Aquilo pro exercício. Essa cólica muito forte é um sinal de alerta, porque pode estar relacionado a uma doença mais séria, como a endometriose. Quando a gente fala do exercício físico, ele tem um papel nessas doenças do aparelho reprodutor, como a endometriose? Ele tem um papel muito importante. Por exemplo, no gerenciamento da dor. Então, o exercício físico não vai tirar a endometriose, a gente sabe disso. Mas no tratamento é importante ter o exercício físico, porque ele ajuda no gerenciamento da dor. Quem tem endometriose, que pode ser essa cólica forte, um sinal, um alerta, eu sempre falo para as minhas alunas, se você tem cólica forte a ponto de faltar no treino, pode ser endometriose. Então, vai no médico. Né? Tem mulher que até desmaia com cólica, com né? certeza. De tão forte que é. Então, aí é uma dismenorreia secundária. Pode ser uma dismenorreia secundária relacionada a alguma doença. Aí, só para finalizar o papel do exercício, que eu tô dominando essa fala aqui, né? Não, mas já é pra fazer isso. Hoje a gente veio pra aprender. Aula. Hoje a gente veio pra ter aula. E todo mundo que tá nos vendo assistindo, com certeza tá tendo uma aula maravilhosa também. Antes só de você continuar, de você tomar uma aguinha,
eu vou pedir pra Luana fazer o super papel dela aqui nesse podcast, que a gente traz ela pra isso. Lu. Vamos lá, então. Se você tá aqui acompanhando a gente, ouvindo, assistindo no YouTube, curte aqui o nosso vídeo. Compartilha com as pessoas que podem se beneficiar, com as mulheres principalmente, e o personal trainer também, que podem se beneficiar desses ensinamentos que a gente tá tendo aqui hoje com a professora Edna. Então, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra você saber toda vez que um episódio novo for pro ar. Edna, professora, você também quer deixar eu sei que você tem Instagram, esse é o seu momento. Aproveita o Fortemente Podcast, aproveita para falar também sobre a sua parte que você tá na internet. Eu tô na internet e sobre isso que eu vou falar agora, que eu ia dar o exemplo do exercício na endometriose, é uma das coisas que eu mais tenho falado na internet. Eu tenho um Instagram, @CamargoEdna, onde eu divulgo muita evidência científica e como trazer essa evidência científica para a prática. Então, o personal trainer que tem dúvida de como usar, né, a ciência na prática, vai lá no meu perfil que não vai se arrepender. Tem uma certificação também, uma certificação sobre exercício e mulher, que é composta de 20 aulas voltada para a prescrição de exercício. Então, eu falo de menopausa, climatério, gestante, essas doenças do aparelho reprodutor, doenças voltadas à saúde, porque a minha área é exercício e saúde. Então, e daí tem um perfil no YouTube, professora Edna Camargo, e o site fitsize.com.br, que é onde ficam todos os meus cursos e eu tô fazendo um agora, viu? Que legal. Você tá fazendo, eu né? estou fazendo. Sem custo algum, EAD. O que vocês estão vendo aqui, eu ouvi lá. Muito Então, mais por isso que, aprofundado. Que legal. já tô... É uma delícia, né? Porque É eu muito bom esse Isso é muito conhecimento. bom. Aproveitem a professora, Obrigada, aproveitem. obrigada. Agora continue a sua Conclusão. Isso. Então, por exemplo, no caso dessa cólica muito forte que a gente mencionou, que pode ser uma endometriose, às vezes a mulher não fala pro personal e o personal não pergunta. Então, a gente tem que mudar isso. E não tem o feeling também de sentir, né? Isso aí é... Então, se você perceber que a tua aluna tem muita cólica, pergunta pra ela se ela tem ido a médica, tudo, porque pode ser isso. E o papel do exercício? Por que eu falo que o personal tem que perguntar sobre a saúde da mulher que é relacionado ao aparelho reprodutor? Porque o exercício tem um papel muito importante no gerenciamento da dor. Quem tem endometriose, estou citando endometriose Sim. como exemplo, mas poderia sim. ser outras doenças ou condições. A mulher, ela sente muita dor, dores fortes. E o exercício físico vai ajudar no fortalecimento e no alongamento. Então, fortalecer lombar, abdômen, assoalho pélvico, para ajudar ela a gerenciar essa dor, para que ela não sofra tanto. Muitas vezes ela pensa, não vou fazer exercício físico. Porque eu estou não vai com ajudar dor, em nada. né? Na hora da crise ela não vai fazer mesmo, mas ela tem que se manter ativa quando ela puder, para que esse fortalecimento ajude a essa dor reduzir. Que mais? Endometriose, por exemplo, ela traz constipação. Só que o exercício aeróbico, ele melhora muito a saúde do intestino. Super. Então, incluir o exercício aeróbico é fundamental para essa mulher. Então, a gente tem que parar o personal trainer e pensar assim, gente, o exercício físico, ele tem papel importante em várias condições e doenças. Sim. Então, eu só tenho que pensar qual o sintoma que essa doença traz. No caso, eu citei a constipação, essas dores de postura, né, para ela gerenciar. Mas o sono também é alterado, a gente sabe que o exercício físico melhora o sono. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pegar a doença, verificar quais são os sintomas e o papel do exercício. E daí você vai entender que o exercício pode ajudar no tratamento dessa doença. Muito mais que somente o exercício por si só, né? Só Sim, ganhar isso. força ou alguma outra valência. E sabe que eu fiquei pensando aqui também que tem uma doença muito comum em mulheres que é a fibromialgia. E a fibromialgia que é essa dor, né, extrema no corpo Crônica, inteiro. né, E inflamação. muitas mulheres que não se afastam, não vão fazer atividade física, não vão para o exercício físico porque tem muita dor no corpo. Né? Então tem essa indisposição. E eu também estudei algumas, eu tenho uma paciente que tem fibromialgia e aí fui estudar para ajudar também, né, nesse olhar sistêmico também dela, né? Não só falando da parte psicológica, mas também da saúde, né, do exercício físico. E aí encontrei muitos estudos realmente que dizem, né, sobre a importância do exercício físico, inclusive para a fibromialgia. Porque por mais que a mulher sabe que ela tem aquela dor ali da doença, mas o exercício físico vai ajudar para diminuir essa dor. Sim. Mas ela não vai para o exercício porque ela tá com muita dor, não acredita que o exercício vai ajudar nesse manejo da dor também. Então, eu acho que também é uma doença importante da gente falar, né? E aí a gente se manter ativo. E entra uma grande frase que eu gosto de falar para todo mundo, eu acho fantástico, que todo profissional de educação física deveria saber. Guardem isso na cabeça de vocês. O exercício físico, tá?
O profissional de educação física, ele é aquele profissional que traz a cura ou tratamento pela dor. A cura ou tratamento pelo movimento. Então, nós queremos que as pessoas se movimentem. Se você tá com dor, tá com uma dor aqui, tá com uma dor ali, a gente precisa ter o conhecimento técnico para trazer você e até o certo ponto, a linha em que não se ultrapassa, porque nós estamos falando de profissional de educação física e a parte da medicina também. Sim. Então, existe uma linha muito tênue do profissional que vamos lá. Sim. Não, a dor tá na cabeça. Não, temos um limite. Eu trabalho com mulheres, eu sei muito bem. Eu acho que sou um abençoado porque eu nasci com um feeling muito grande. Minha esposa não deixa mentir. Com mulheres. Então, quando você comentou, Edna, que o professor ele tem que perceber. E ele, a minha visão, ele tem a obrigação que se ele não nasceu com esse feeling, ele tem que treinar. Porque quando você trabalha com mulheres, você tem que ter um feeling. E esse feeling te diferencia, assim, a anos-luz de profissionais para profissionais. Então, tem o feeling de ver se a tua aluna hoje tá mais tristinha, não tá, se ela tá com dor. Porque tem as mulheres que vão treinar com dor e não querem que você saiba. Tem vergonha, às vezes, de Ela falar, tá ou ali, acha ela que se não falar quer. vai prejudicar o treino, né? Então, profissionais, conversem com as suas alunas. E não tem problema nenhum de hoje você fazer uma coisa completamente diferente da sua programação, né? Então, assim, isso é adaptação para você conseguir uma progressão. Adapte para progredir. Então, essa é a minha visão com relação ao treinamento das alunas. E aí você vai estar até ajudando a parte mental, né, Muito, dessa aluna. super. Porque ela não vai se sentir pressionada, ela vai se sentir mais estimulada, mais segura. E acolhida também naquela exatamente. situação específica que ela tá. Porque aí a gente também entra naquela questão que não é exercício físico só por exercício físico. Qual é o propósito daquilo ali? Daquele momento que a mulher tá ali cuidando, né, da saúde do corpo. Autocuidado que ela mas tá, é tudo. que ela tá tendo ali com ela, né? Exatamente. Então, ter um personal que tem esse olhar também vai ter um resultado muito melhor do trabalho ali entre os dois, né? E aí, agora eu quero entrar numa pergunta. Eu faço perguntas, tá? Eu sou curioso. Pode Tá? Sou um homem, mas eu sou muito curioso. Existe diferença de treinar entre as fases ovulatória, folicular? Existe a diferença de treinamento, intensidade ou não? Essa é uma super dúvida que eu tenho. Não sei se meninas já perceberam alguma vez isso, mas é uma coisa mais técnica. Sim. Esse acho que profissionais vão Sim. se encaixar. Sim. O que acontece é que algumas vão ter uma percepção de fadiga maior na fase em que elas estão menstruadas, né? Então, naquela primeira fase do ciclo. Talvez elas sintam esse cansaço. Mas não a ponto de eu mudar a periodização, como eu tinha citado. O que você pode fazer é mudar alguma coisa no exercício. Algum exercício, alguma intensidade, se ela sempre tem essa fadiga. Mas lembra que nem toda mulher tem, então não precisa alterar nisso. Então, eu não precisaria alterar em relação ao ciclo se ela não tem nenhuma fadiga, nenhum cansaço, nem cólicas fortes, nem Com relação nada. ao resultado, não precisaria eu não ter essa precisaria alteração. alterar isso. O que eu devo alterar é só em caso de mulheres que realmente têm algum desconforto. É extremo daí. E outra coisa que a gente tem que lembrar, esse desconforto, ele não vai 10 dias, 14 dias. Ele não fica todo esse período. Às vezes a mulher tem um desconforto em 2 dias. Um dia que antecede, né, a vinda da menstruação. Então, são períodos muito curtos, o que daria um treino, 2 treinos no máximo de alteração. E, de novo, não justifica uma alteração completa da periodização. Isso aí. Entende? E daí, outra coisa que alguns profissionais falam, eu faço a periodização do treino de acordo com o ciclo menstrual, porque as minhas alunas menstruam todas juntas. É a famosa sincronização menstrual. Vamos falar sobre isso? Será que é Todo mundo mito fala ou é sobre isso. verdade? Verdade. Vamos falar sobre isso, que é legal. Então, olha só. A sincronização menstrual, ela surgiu lá na década de... Nossa, muito tempo atrás. Foi em 1950, eu acho. O estudo foi da Amy McClintock. E ela fez um estudo com algumas universitárias que dormiam num quarto, né? E daí ela verificou que essas mulheres menstruavam juntas. E daí surgiu isso. Tá. E a técnica baseava-se na questão do feromônio. Esse feromônio funciona muito para atração sexual. Só que daí, depois de alguns anos, né, teve muitos estudos, não muitos, né, mas teve outros estudos sobre este tema, até porque é difícil, né, estudar isso. E daí concluíram que talvez isso ele fosse mais baseado pela coincidência matemática do que realmente acontecer. Então, hoje, a gente sabe que a gente não consegue nem provar e nem refutar essa teoria, que as mulheres menstruam juntos. Primeiro, porque a gente não tem uma prova de que o feromônio acontece no caso do ciclo menstrual.
Ele acontece em outras situações. Segundo, porque esses estudos que falaram que existia, eles têm falhas metodológicas grandes. E a gente não pode chegar e provar alguma coisa se esses estudos têm falhas metodológicas visando a ciência. Ou seja, hoje a gente não pode nem aprovar e nem refutar isso. Então, acredita-se que talvez isso tenha sido uma grande coincidência. Tá. Claro, pode surgir novos estudos no futuro? Pode, mas daí esses estudos precisariam ter mulheres investigadas com o mesmo ciclo, de regular ou irregular, mas igual, ter as análises de hormônios, menstruar junto, ter a ovulação junto, a mesma quantidade de... Ou seja, são pesquisas... Mesma rotina de vida. Então são pesquisas demoradas, nem sei se um dia conseguiremos fazer isso. Mas então a gente não consegue provar isso. Então as pessoas que falam, eu faço a periodização porque as minhas alunas menstruam juntos, opa, tem alguma coisa aí, ok? Então faça a periodização de acordo com as capacidades e os objetivos que você deseja atingir, seja no esporte, seja no condicionamento físico. Então, trabalhe com essas capacidades físicas e com esses objetivos. É isso que a periodização tem que fazer. Não inventa. Não inventa. Você não precisa fazer uma periodização de acordo com o ciclo menstrual. Não inventa isso. É o que as pessoas começam a trazer nomes A venda. A venda. Fica bonito, Isso. né? Uma coisa mais chamativa e bota ali. E daí, se precisar alguma alteração, né? De acordo com a percepção da mulher, você faz alguma alteração na relação do treino ali. Aquele treino, quantos dias, o que precisa, né? E sempre investigar a fundo, porque se for alguma dor muito forte, alerta. Porque durante anos as mulheres sofreram com endometriose, por exemplo, porque o diagnóstico não chegava, ou chegava muito tarde. Porque era normal ter cólica. Isso. Sim. A gente foi acostumada a ter cólica e sofrer. É verdade. Né? E não, a realidade não é mais essa. Então, o profissional de educação física tem que colocar isso já na anamnese, tem que falar isso aberto, e as mulheres têm que ter consciência de que ela não fala isso só com a médica dela, que ela deve falar isso com o profissional de educação física, porque, como a gente citou nos exemplos dos exercícios, que podem melhorar muito a saúde dela, né? Até uma coisa que me veio na cabeça aqui, que você sempre fala de anamnese, né? Isso. O quanto é importante fazer isso em qualquer área, até na minha. A gente chama de briefing, mas não deixa de ser uma anamnese, né? Sim. Saber perguntar certo para o público que você está atendendo. Fazer a pergunta correta. Então, se você está atendendo uma mulher, você tem que fazer a pergunta. Não se é ela a mesma anamnese de um homem. Não é a Sim. mesma. Você tem que colocar lá. Separem. Você tem Pelo amor de cólica, Deus, tem separem. dor. Eu, por exemplo, tenho muita dor de cabeça na pré-menstruação, né? Que pode ser o anticoncepcional. Não sei se você tá Não. anticoncepcional, mas poderia ser. Poderia ser também. Mas, enfim, cada uma tem um sintoma diferente, né? Então, obviamente, como você falou, os treinamentos vão ter que ser adaptados pro sintoma, não pro ciclo. Isso. Anamneses diferentes, né? Eu acho legal isso, ter que dividir. Você tem que dividir. É diferente. E eu ainda incluo dentro dessa divisão... eu sou tão estudioso e nerd, assim, sabe? Eu observo vocês, pesquisadores, professores, e eu falo, meu Deus, eu preciso ser assim um dia, e eu vou indo assim. Então, dentro ainda, olha que eu encaixo dentro da anamnese das mulheres, né? O meu público é 35+, tá? Então, é o meu... climatério e menopausa. É o meu maior público ali. Então, eu ainda coloco fatores diferentes ainda, e até extrínsecos, como a vida da pessoa fora dali. Sim. Então, os meus alunas, elas têm filhos, elas têm um estresse aqui muito maior, elas têm uma família, ou elas estão... Então, assim, se encaixa outras coisas além disso. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, você busca capacidade física para o seu cliente. Então, eu quero que a Luana fique, né, mais condicionada, mas também a gente busca o melhor, a minha frase, né, a melhor hora do dia. Eu quero que você esteja comigo, que você fique endorfinada, que você chegue às vezes quietinha, cansada, e você comece a falar. A partir do momento que eu vejo a minha aluna Falando. e você não sabe, fantástico, ganhei Tá meu dia, funcionando. ganhei minha hora, ela treinou, ela tá feliz. Então, esse tem que entrar também, porque o briefing, né, ele não precisa ser perguntas, assim, essa é a minha visão. Não precisa ser só isso. Você vai ter... A Luana é diferente da Edna, que é diferente da Paula, então você tem uma conversa um pouco mais a fundo com cada pessoa.
É uma percepção mais aguçada, um olhar mais curioso também em relação à tua aluna, E isso né? se torna mais assertivo lá na Claro. frente. Uhum. Então, lá na frente eu consigo ser mais assertivo. Conheça seu cliente, né? Sim. Conheça seu cliente Exatamente. para qualquer. Eu vou fazer um projeto de arquitetura, eu preciso conhecer a fundo o meu cliente. Preciso saber quais são os hábitos dele também. E o professor de educação física é a mesma coisa, né? Exatamente. Agora eu queria, vou mudar um pouquinho a chavinha aqui, tá? Não sei se vocês sabem, meninas, vocês estão nos assistindo, a professora Edna é faixa preta. É? Não é? Essa faixa preta de judô. De judô. Olha que legal! Faixa preta de Pra virar judô. faixa preta são anos de dedicação. Muitos Caramba. anos. Gente, que muitos legal. anos. E aí, dentro dessa pergunta de atleta, eu queria saber, a menstruação, ela pode ter uma pausa devido à intensidade de treinamento de uma atleta durante anos? Pode a tríade, né, da atleta. Pode sim. Pode acontecer. Decorrente do treinamento, da alimentação. Por exemplo, atletas... Isso natural. É natural, porque você precisa ter pelo menos um mínimo de gordura no corpo para poder menstruar. A gente precisa disso, né, para que o nosso aparelho reprodutor Por isso que as funcione mulheres corretamente. sempre têm um percentual um pouquinho mais alto. São atletas que têm uma porcentagem de gordura muito baixa, que se alimentam muito pouco. Né? Mulheres Às vezes, que sofrem de anorexia. que também precisam segurar chega o um momento peso. que param de menstruar também. Isso, que precisa segurar o peso, não sei, talvez alguma ginasta, alguma bailarina que precise segurar o peso, até judocas mesmo, né, que seguram o peso. Então, qualquer coisa que interfira na tua alimentação, que faça você ter um comportamento alterado, né, como esse da alimentação, pode influenciar sim. Interromper. Então, o profissional de educação física tem que ficar atento em relação às suas atletas, né? Que Tem é um- um diferencial que não existe no homem, né? Isso. É um plus que tem que prestar atenção ali. exatamente. E também tem mais uma questão, tá? Agora se eu lembrei de cabeça. A intensidade do treinamento, do exercício físico executado pela mulher, pode acontecer de antecipar uma menstruação? Existe essa possibilidade? Olha, nós não temos estudos sobre isso. E outra coisa, não é a intensidade do exercício não é o problema, né? Quando a gente fala de ter a tríade da atleta. Mas sim o conjunto de todas essas informações. Por exemplo, esse estresse, essa alteração no comportamento, a falta de alimentação, a porcentagem de gordura muito baixa, né? Associado a treinos intensos. E repetidos, né? Isso. E, Então, é um conjunto de informações, né? Não a intensidade do exercício. A gente não pode culpar só uma variável, né? Então talvez Explica não, pra não gente. antecipasse, mas seria uma desregulação. É. Talvez um mês veio aqui, outro Isso, lá isso, e devido a isso. essa... Isso. Tá, Isso. pá. A tríade do atleta que você está falando, o que é a tríade exatamente? Essa tríade da atleta, algumas atletas têm devido a esse estresse muito grande, né? Então, essa tríade da atleta, ela diz respeito a alterações nesse comportamento. Então, essas alterações que podem incluir essa falta de alimentação, às vezes não come direito, não se alimenta direito. Então, ela inclui problemas tão severos em relação ao aparelho reprodutor da mulher, porque daí ela não menstrua. Não menstruando, ela pode ter deficiências, né, em alguns hormônios, porque daí os hormônios não funcionam direito. Pode ter problemas em relação à saúde óssea. Então, existem vários problemas que vão sendo acarretados. Pode ter problema em relação a ter filhos ou não no futuro. Então, quando a gente fala dessa tríade, é uma pressão muito grande que algumas atletas sofrem, né? E tem relação com treinos intensos, exaustivos, que muitas vezes chega no over. Sim. Tem respeito a essa porcentagem de gordura baixíssima, de manter um peso muito magro. A gente tem que lembrar que a porcentagem de gordura de homens e mulheres são diferentes. O homem consegue ter uma porcentagem bem menor do que a mulher, e a mulher, toda vez que ela estiver muito abaixo desse limite, ela terá problemas em relação à saúde dela. Então, não é saudável para a mulher ter uma porcentagem tão baixa, né? Hoje a gente tem visto porcentagem de gordura baixíssima, principalmente em fisiculturistas. Eu ia falar isso, verdade. eu ia E falar. parece que a mulherada tá olhando aquilo e tá falando, eu quero ficar bem assim, mas A isso pele parece isso uma não é borracha, saudável, né? Fica... né? Então, a gente tem toda essa história da tríade da mulher atleta, e esse é um dos sintomas que tem lá. Então, essa combinação faz com que essa mulher tenha problemas em relação ao aparelho reprodutor, a ter saúde reprodutiva, poder engravidar,
e em Diversas relação- consequências. diversas consequências, né? Então não é saúde mais, nós já estamos falando Sim, de perda isso. da saúde, já fica disfuncional. Isso. Não, e aí tem as atletas que precisam fisiculturismo. passar por isso, né? As atletas, mas também tem, às vezes, a mulher que não é atleta e acaba também seguindo dietas muito restritivas, Isso. né? Não tendo acompanhamento certo Que na eu hora acho que de deve fazer ser mais, atividade deve ser física. pior ainda, né? E aí acaba, às vezes, até acontecendo isso Que também, aí né? entra o caso que a professora falou dos fisiculturistas, que tá super na moda, né? A gente vê isso. Tá Pessoal, muito mais esse problema das mulheres ficarem loucas querendo perder Isso. o peso do que a tríade lá das atletas, né? isso, Sim, ficou sim, na sim. moda, só que o que acontece é que para você ser um atleta, olha como tudo se encaixa. A professora Edna falou, eu sou faixa preta de judô e leva-se anos para você ser uma faixa preta. O fisiculturismo veio, explodiu, cada um tem sua opinião sobre, tá? Mas pessoas normais estão se tornando ou virando atletas de fisiculturismo Do dia em um pra ano. noite. Uhum. Em um ano. Não tem como, desculpa. Na minha e que percepção, muitas vezes não vivem disso, né? não tem como, pessoal. Eu fui atleta profissional de futebol, todo mundo sabe, e eu, durante anos, não é em um ano que você vira um atleta, certo? E aí entra a questão de hormônios, né? Que isso aí isso aí é uma bomba no corpo da mulherada, né? Faz Então, uma desregulação. Chip da beleza. Chip da beleza. Esse é verdade. outro, hein? Esse é um... Esse é outro Gestrinona. polêmico. Gestrinona. Então tá super na moda. Mas, pessoal, vão em profissionais, né? Procurem pessoas habilitadas e que falam de uma forma em que você tenha qualidade de vida. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente Entendam, fala né? dessa loucura por ter essa porcentagem de gordura baixíssima no corpo, né? Primeiro que não é saudável para mulher, a gente tem que lembrar disso. O que é saudável é você se manter ativa, ter uma saúde mental, ter uma alimentação saudável, né? Ter um corpo que mente, funciona ambiente. bem, né? Um bom funcionamento. Um bom funcionamento. Excelente. E quando a gente fala desse chip da beleza, gente, hoje só tem assunto polêmico aqui, né? Não, Vamos sobre isso, eu acho que isso é bacana. Esse chip da beleza, ele não é aprovado como método anticoncepcional pela Organização Mundial da Saúde. E tem muitas mulheres, quando a gente pergunta, eu uso o chip da beleza, né? A gestrinona, que é a substância dele, como método anticoncepcional. Ele não é autorizado pela Organização Mundial da Saúde para esse fim. Não é legal. Então, E quais são os objetivos que as mulheres estão buscando com ele? É o a emagrecimento? estética. Pura estética. Reduzir porcentagem de gordura, melhorar a massa muscular. Só que a gente tem que lembrar que tem efeitos colaterais que vêm junto com isso. E o que vende-se é só Só A parte essa boa. utilização. Porque parte ele vai fazer que a uma pessoa acha desregulação boa, hormonal. né? Sim. Ela tem uma desregulação hormonal absurda, né? A hora que parar de tomar, ou até é um negócio Não, assim. é durante o processo mesmo. Quando você toma. Aparecimento de pelos, de Isso. acnes. Acho que até apareceu uns Aumento dias do alguma glicose. famosa que eu vi rolando no Instagram, a cara dela vi. inteira de Eu não vou espinha citar aqui. o nome aqui, mas sim, que bem famosa. Gente, que pessoal, loucura. não- Apareceu, inclusive, uma foto do seio aqui, né? Isso, Sim. do, Os pelos bem- do busto é. aqui. Sim. Vamos entrando já no assunto de anticoncepcional e tudo mais. Exercício para gestante. Ótimo. Exercício na gestação, isso também tem, assim, ó, o meu TCC de faculdade foi sobre exercício contra-resistido para gestantes de baixo risco. Vou dizer pra você que eu quase desisti no meio, Por quê? porque eu não encontrava nada na minha vida. Era muito... Estudo, Confere? né? E olha, Difícil encontrar estudos eu específicos, né? pesquisei muito na época. Foi lá no PubMed? Fui no PubMed, via e lia, e daí não encaixava. Ai, meu Deus do céu. Consegui, deu certo. Lá eu encontrei, no PubMed. Eu tenho um aplicativinho aqui que eu abro também. E aí a gente quer saber mitos, verdades, o que fazer, Eu o que adoro não falar de mitos e fazer. verdades. Oba, Acho que o primeiro episódio de grande mitos e mito- verdades hoje. Depois, né? Fake. Mitos e verdades. Ótimo, eu acho que é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, olha só, pessoal. Eu vou voltar aqui, a gente vai fazer um episódio só de mitos e verdades. Ótimo. Perfeito. Vamos listar E as tudo, pessoas falar mandam, mito. e Mandem você manda pra a sua nós. pergunta, eles mandam a pergunta e a gente vê se é mito ou verdade. A gente coloca responde aqui, se ó, é na mito ou tela verdade. e vamos assim, ó, fazendo um checklist. Boa, adorei a Eu tenho o ideia. primeiro mito ou verdade. Vai. Pode falar. Os primeiros 3 meses, porque são muito Primeiro delicados, não pode, não Risco de treine, não tem aborto. impacto, risco de aborto. Como é isso hoje? Não. E como entende-se isso hoje? Sim. Não precisa mais ter essa... A pausa. Então, a ciência já mostrou que a mulher pode treinar durante todo o processo, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação.
Tá. Não tem nenhuma contraindicação, ela pode treinar desde o primeiro mês. Não tem Mesmo essa se ela ideia não de treina esperar. antes? Mesmo, excelente pergunta. Super! Eu disse, né? Mesmo Principalmente mulheres se- que eram ativas ou mulheres que não são ativas fisicamente podem Iniciar. iniciar Olha. e terá uma progressão gradual. A nossa aula amanhã, aula É 10 sobre- do curso é sobre gestante. Então, pode sim fazer, né? Pode fazer. E deve. E deve. Porque tem Gente, muitos benefícios para ela e para a saúde do bebê. Eu posso falar o meu testemunho particular aqui, né? Porque eu tenho 2 filhos, uma de 12 e um de 9 hoje. E na gestação da Clara, eu fazia spinning, já era bem ativa. E eu fiz spinning até ela nascer, praticamente. O professor amava. Eu deixava só a distância ia guidão, ficando cada né? vez maior do guidão. E eu fazia e nunca aconteceu nada. E foi maravilhoso. Eu me sentia certeza, ativa. Eu me sentia saudável. era E disposta. dentro do seu 100%. Sim, e aí cuidava, claro, com os batimentos cardíacos ali, né? Todo um acompanhamento. E eu, assim, outra vida, gente. Isso é um mito e outra verdade vida. também, hein? Ó. Sim. O quê? De a mulher Os não poder batimentos fazer cardíacos? exercícios. Os testes durante o treinamento com relação gestante e batimento cardíaco, o que funciona melhor? O talk test, Você né? pode fazer a escala de percepção de esforço com ela todo o tempo também. Porque a questão a professora acho que vai explicar melhor. A questão do batimento cardíaco, ela não dá pra ser Tabelada. Não tem como. Cada ser humano é um ser humano. Professora, Isso. Porque Mas as academias dizia-se que tabelam, não né? podia. Antigamente Ainda tem, tabelava. porque na minha época tinha tabelinha lá na sala de spinning. O 220 uma frequência. menos- Era isso. 220 menos a idade. Mas era esse aí que faziam, não? Não, lá tinha um quadro mesmo com a frequência e o batimento. Então, então quando ele falava assim, frequência baixa, intensidade baixa. De tanto Aí a tanto. tinha que estar ali naquele tanto. Agora vamos subir o morro, intensidade média. Você tem que subir lá naquele tanto. Aí tá com a professora que treina há anos judô e já é bem condicionada, pra ela esse tanto não é o tanto. Mas, Não, gente, mas isso há eu 10 entendo. anos atrás, tá? Eu não sei hoje como é que tá. Então, o que a gente vai falar? Tem a medida para avaliar a intensidade do exercício, que é a frequência cardíaca. Posso usar? Posso, mas eu tenho que saber que ela possui limitações. Por exemplo, pode ser que uma intensidade vigorosa para você seja o 180. Mas para ela pode ser que essa vigorosa seja 160 já, seja vigorosa. Então, a frequência cardíaca, ela muda de pessoa para pessoa. Super. E também são muitas variáveis que estão relacionadas a ela que podem alterar. A idade, se ela está no menopausa ou não, se ela toma medicamento, se ela tem alguma doença. Então, existem vários fatores. A alimentação, se dormiu bem, se não dormiu Isso, bem. é. Então, quando a gente usa... Eu adoro a percepção de esforço, que a escala de percepção E alguns profissionais perguntam, professora, mas ela vale igual o resto? Vale. Você não super, perde nada vale usando. super. Então, eu gosto muito da percepção de esforço, ensinar os nossos alunos a usar de 0 a 10. Como que tá esse exercício? Né? Percepção Pra gente saber. subjetiva de esforço, né, pessoal? Isso, PSS. E meu relato pessoal agora aí, vem. que você falou, ensinar nossos alunos a usar. Eu tive que realmente aprender, não é assim, porque o Thiago falava, tá cansada de 0 a 10. 10, Já saí sempre tô morta. morta. Não, ele fala, você nunca chegou num 10, porque um 10 você estaria passando mal, teve que sair, parar o treino no meio. Eu acho que eu já Então, cheguei no 10. educar os alunos nesse sentido é importante. para se observar, né? Durante o Aprender treinamento, essa antes do percepção. treino. Isso, exatamente. É excelente. Porque eu sou da seguinte opção. Eu não prescrevo treino para as minhas alunas viverem independentes de minha vida inteira. Eu nem quero que elas sejam independentes. Claro que eu tenho aluna que treina comigo há 18 anos, que há 18 anos eu sou personal trainer também. Mas eu não faço isso. Eu faço para ela seguir a vida dela. Porque ela tem que treinar em outros momentos fora. Né? Então, por exemplo, ela treina comigo 2 vezes na semana, mas eu quero que ela treine mais vezes na Exato. semana. Então, a gente tem que preparar elas para o mundo. Então, tem que ensinar elas a perceber essa capacidade, né? Se tá intenso, se não tá. Se autoconhecer. Incentivar a fazer outras modalidades. Sim. Então, eu acho que o profissional de educação física tem que soltar um pouco. Porque quanto mais essa pessoa fizer exercício, mais ela ficar viciada em exercício. Sim. Porque exercício vicia. Mas se ela ele- vai voltar para você. E se ele pensa, e aí entra uma questão polêmica também, que é o dinheiro. Né? O personal. O medo de perder. O personal fica desesperado porque vai perder aluno, o dinheiro. Não. O profissional de educação física, ele é chamado, antes de tudo, de professor. Então, a palavra professor vem de ensinar. Então, você ensina sobre a percepção, você ensina que ela deve fazer o exercício. E não tenha medo de perder os seus alunos, pessoal. Não tem. Pelo amor de Deus. Ele vai sair uma hora, vai vir outro, e você vai ficar muito bem quisto e falado. Tiago, Então- eu costumo falar assim, ó.
Atenção, pessoal. Lá pra câmera, pode falar. Se hoje todo mundo, o mundo mesmo, resolvesse fazer exercício físico, não teria profissional de educação física suficiente para atender. Então, sempre vai ter público. E a gente tem que lembrar que nos Exato. últimos 20 anos, aumentou e muito o interesse das pessoas pelo exercício físico. Muito. Outra informação importante. As mulheres são mais inativas que os homens em todos os lugares do mundo, segundo a ciência. Só que tem uma informação importante. As mulheres são aquelas que mais procuram personal trainer. Então, se você, personal trainer, não atende mulheres, você está fechando a rua, a porta para a rua mais movimentada. Porque as mulheres são aquelas que mais procuram personal trainer. E são Então, fiéis, hein? São fiéis. E dão muito resultado, vou te falar. É relato pessoal também, comparando homens e Eu mulheres. acho que a mulher confia mais, acho, no personal, assim, né? O homem às vezes fica, não, mas acho que eu sei fazer melhor que ele. O que ele tá pedindo, não acho sei que se tem é bem um pouco isso. disso mesmo. Tem uma desconfiança. Alguns, acho que a né? mulher Não dá tem pra uma- generalizar, Mas tem essa confiança E também. tem uma coisa muito legal que a ciência faz, eu tenho até estudos publicados sobre isso, que é o seguinte, a ciência mostra que as mulheres, elas gostam muito mais de treinar com companhia e elas Eu vi gostam de isso. receber esse apoio social. Então, por exemplo, se você recebe apoio da família ou dos amigos para fazer atividade física, para treinar junto, por exemplo, os pais dão carona para a filha para levar ela para o exercício, a amiga, vamos treinar junto, aumenta as chances de fazer exercício. Então, eu costumo falar que o personal trainer que atende mulher, ele tem que se ligar do seguinte: a ciência já mostrou que as mulheres gostam muito mais de treinar acompanhadas, com companhia. Isso não é só do personal, pode ser da irmã, da amiga. Então, o personal trainer, ele tem que começar a lançar no mercado um serviço de atender mãe e filha, irmãs, amigas, Em grupo. em grupo. Porque daí, essas mulheres que treinarem com companhia terão uma maior aderência, uma melhor adesão ao exercício físico. Então, a ciência já Olha que provou legal. isso. Então, coloca na prática que eu tenho certeza que vai E dar o treino certo. fica muito melhor. Muito melhor. Essas duas, quando se juntam, Nossa, a gente ama. você, eu não, adoro. você não sabe. Saudades, inclusive. Elas conseguem falar, fazer um super treino, fofoquinha. Não mata, não. A gente não mata É um exercício. negócio a gente que Eles fala. sabem que a gente tá pegando pesado quando a gente para de conversar no meio do treino. E é um momento mágico, Thiago. É a melhor hora É do um dia. momento mágico. É a melhor hora Isso do guarda dia. a memória. Conecta de uma forma diferente, Isso, né? conecta. E eu acho que é legal a gente falar aqui também para aquelas mulheres que estão hoje sedentárias, talvez, né? Que não tem uma dificuldade aí em começar e manter a prática do exercício físico. Eu acho que isso que a professora Edna trouxe agora foi fundamental. Busca uma companhia, se para você é difícil, se você não consegue ter essa frequência de atividade física, busca uma companhia, combine com uma amiga, com a tua mãe, com a tua prima, com qualquer mulher aí que esteja perto de você, que consiga fazer isso junto e começa a praticar uma caminhada, começa devagar, começa caminhando na praça, dando uma volta na quadra, mas combina, faz esse combinado com alguém que vai ser um papo gostoso, um momento para conectar, para fortalecer esse laço, esse vínculo de relação também, e uma vai apoiar a outra, uma não vai deixar a outra desistir. Incentiva, né? Então, para você que quer sair do sedentarismo e começar a praticar, encontrar uma companhia, encontrar alguém, eu acho que é fundamental. E é mais fácil a gente, assim, é mais fácil falar de quem já treina, de quem ainda não treina. Então, o 15 minutos, mas vale 15 minutos? Vale 15 minutos. Vale 20 minutos? Vale 20 minutos. Você está iniciando, inicia pouco. Daqui a pouco o 20 vira 30, o 30 vira 40, o 40 vira 1 hora e você já pegou e quer treinar toda hora. Então, começa do pouquinho, não tem problema quem é Sim. sedentário. Agora, deixa eu voltar, pessoal, que se eu deixar vocês, a gente vai Vai viajar. lá, já foi pro... Mitos e verdades, treinamento Gestação. da gestação. Eu tenho Vamos lá, então. alunas, eu tive muitas, eu tenho que querem Então, vamos saber. Atenção, pessoal. Vai. Tem foco. Foco. Primeiro, toda gestante pode fazer exercício físico desde que não existam contraindicações. Mesmo que essas gestantes não foram ativas no passado. Sempre é a hora de começar. A ideia é sempre fazer um trabalho de progressão. Então, procure um profissional de educação física. Outra coisa, melhora a saúde da mulher e a saúde do bebê. O exercício físico, se ela conseguir fazer 3 vezes na semana, 25 minutos de trabalho aeróbico, seja qual for esse exercício, vai ajudar a não ter aumento do peso. Porque quanto mais essa grávida aumenta o peso exageradamente, mais o feto também tem excesso de peso. Então, vai ajudar a controlar esse peso dela e do bebê. No caso da diabetes gestacional e da hipertensão gestacional, fazer exercícios físicos
3 vezes na semana, acumular um trabalho aeróbico, eu tô falando só de trabalho aeróbico, nem tô falando de exercício de força ainda, mas já ajuda a reduzir esses quadros de diabetes gestacional e hipertensão. Qualquer mulher pode fazer exercício físico, mesmo que ela esteja com algum quadro, porque a gente consegue adaptar esses exercícios físicos para a saúde dela. É importante ter, e muito, uma preparação de fortalecimento, então exercícios de força devem ser prescritos, principalmente para o assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico é a sustentação. A mulher não tem nenhum peso ali para sustentar. A partir do momento que tem o bebezinho ali, que a barriga vai crescendo, imagine o quanto esse assoalho pélvico, né, essa região íntima, fica sobrecarregada. Então, exercícios do assoalho pélvico devem ser feitos, mas não devem ser feitos, atenção, personal, não deve ser feito só na gravidez. A mulher tem que fazer isso durante toda a vida. Sempre tem que ter um ou outro exercício na série dela voltado para o assoalho pélvico. Só que a gente deixa para treinar o assoalho pélvico só na gravidez, ou então só na menopausa. Ou quando tá com aquele problema da bexiga caída. Incontinência urinária, né? Incontinência urinária pode surgir depois da gravidez, que ainda bem que você falou sobre isso, porque senão eu ia sair daqui depois eu ia falar, meu Deus, eu não acredito que eu não falei da incontinência. Obrigada por ter citado, aí eu lembrei. Uma coisa importante, a incontinência urinária pode surgir depois da gravidez, da mesma maneira que pode surgir na menopausa. A maioria das mulheres, elas pensam que não devem fazer o exercício físico devido à incontinência, ou ficam com vergonha de falar isso com o personal. Ou ir fazer o exercício e ter algum escape, né? Vai que tem algum escape digestivo, eu me senti muito mal. O que eu costumo falar é que não é normal ter incontinência urinária. Você não precisa viver com incontinência. O exercício físico pode muito ajudar nesse fortalecimento do assoalho pélvico e fazer com que esse quadro seja revertido. Então, você não precisa viver com incontinência urinária. Mesmo que ela tenha surgido depois da gravidez ou venha no menopausa ou então na terceira idade, que também é muito frequente. O que acontece? Em casos muito graves, tem que procurar fisioterapia pélvica, porque existem alguns exercícios que a gente faz até com pezinhos, né? Isso. Dentro dessa região. Mas se não for o caso da fisioterapia pélvica, o exercício físico, esses exercícios para o assoalho pélvico podem ajudar em muito. Por isso que eu falo que a gente erra muito, o personal trainer, em colocar isso só nesses períodos. Na verdade, durante toda a vida a gente tem que ficar colocando algum exercício ou outro, e a mulher tem que aprender a fazer esse fortalecimento também, que vai ajudar a reverter o quadro da incontinência urinária. E lembrar que se ela está com incontinência urinária, hoje a gente tem muita roupa própria para fazer o exercício físico. Então, tem roupa de baixo própria para a mulher fazer isso, não se sentir desconfortável, porque ninguém quer ir lá e se sentir desconfortável, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que o personal trainer tem que começar a conversar com a mulher sobre isso, principalmente se ela viveu uma gravidez, perguntar se ela teve incontinência. Tem alguma incontinência? Ela vai falar, eu tenho um pouco. Aí já mencionar que existem roupas de baixo próprias para isso, e principalmente você tem que falar para ela que isso será revertido com exercício físico, porque será. Olha. Porque daí ela vai ter plena consciência de vir e ela fala, bom, então eu até vou preparar essa roupa de baixo que o professor falou, porque daí não vai ter o escape. Se tiver o escape, eu vou estar protegida, mas eu vou fazer esse exercício até eu ter força de novo, né? Porque as mulheres acabam não indo porque é muito constrangedor. Sim, isso, né? Eu a já gente tem que presenciei. falar mais sobre isso. Eu já presenciei também no CrossFit. Exato, pulando Sim, corda, sim, né? Algumas vezes. Principalmente. E aí eu vou lá, converso, falo sobre também. Sim. Porque o CrossFit, as atletas elite do campeonato que tem, né? Eu pratico CrossFit há 12 anos. Comecei lá nos Estados Unidos, então sou um dos mais antigos aqui de Curitiba e região. E isso se tornou até, se eu não me engano, foi pro CrossFit Journal. Eles fizeram artigos sobre porque as atletas no meio do campeonato, saltando box jump, salto na caixa, estavam com escapes, mas assim, não era pouco, era muita coisa. E se tornou uma coisa assim assustadora para quem estava assistindo ao vivo. Eu estava assistindo ao vivo. E aí tiveram artigos, escreveram, e aí a gente trouxe para cá, porque quase todas as mulheres a gente sabe, percebe. Se você perguntar, o professor perguntar, muitas delas vão dizer que Então tem que fazer um fortalecimento. A gente não pode esquecer de fortalecer essa região. Principalmente se a gente teve filhos, se está na menopausa, terceira idade, tem que fortalecer. E como prevenção também, né? Isso que eu ia falar. Na prevenção também. Isso. Trabalhando com mulheres, você já vem prevenindo isso. Quando surgir uma gravidez, já vai estar ali com o assoalho muito mais preparado. E falando do assoalho pélvico também, agora você falou do CrossFit,
a gente tem que lembrar que esse assoalho pélvico, toda vez que eu fizer exercício de intensidade alto, como saltos, pensa na mulher grávida. Impactos. Olha o quanto essa barriga tá pesando ali, o assoalho pélvico. Então, será que tem a necessidade de eu fazer ela pular? Então, no caso da mulher grávida, quanto mais ela pular, mais sofre o assoalho pélvico. É a sustentação ali, né? Então, eu sempre falo assim, eles falam, mulher grávida pode pular? Poder pode, mas será que é necessário, visando a situação ali? Sim. Olha o assoalho pélvico dela, o quanto ele já tá pesando ali. Mais a gravidade, né? Que multiplica então, o teu será corpo, que precisa o peso. isso? E daí, outra coisa que a gente tem que cuidar também é evitar esportes em que elas possam se bater, né? Que fuja o Riscos. equilíbrio. Então, outro dia eu vi uma mulher grávida plantando bananeira. Aí eu fiquei pensando, será que é necessário isso? Porque a questão é Adorei. o equilíbrio. Se ela cair de lá, então você nunca pode colocar essa mulher grávida em risco, né? Não coloque ela fazer esportes, por exemplo, tipo basquete, que pode ser Bicicleta. contato Sim. e se machucar. Pode cair. Qualquer coisa que possa cair, né? Sair na rua, por exemplo, né? Com essa bicicleta. Será que Sim, eu preciso sim. colocar isso? Será que eu preciso colocar ela pular corda? Sim. Será Então, que não tem outros exercícios que a gente ela pode... pular corda a vida inteira. Será que ela precisa pular bem agora, onde ela tá no 8º, 7º mês com esse barrigão? Sim. Então, sempre lembre desse assoalho pélvico, né? Outra coisa que é mito e verdade também, Quando você tá pensando, eu lembrei, não tomem exceções como regra. isso. Tem uma super atleta de CrossFit, pessoal que pratica, meninas, mulheres, homens que vão... Desculpa, homens, pense antes de falar. Eu sou um homem, mas pense antes de falar. Mas você pensa antes de falar Ela é pelo uma menos. super atleta, Super atleta. campeã mundial, ela é fora da curva. Ela é muito fora Tá? da curva. Ela competiu, tá com uma barriga enorme, tudo, beleza, ela fez. Só que nós aqui, vamos falar a verdade, ninguém no mundo sabe dentro da casa dela como é que ela tá realmente. A gente viu ela competindo, pulando, erguendo peso, fazendo, né? É uma super atleta. Acabando em primeiro lugar, acabando em inclusive primeiro lugar, mas grávida, ninguém mulher sabe mais- como realmente está acontecendo, tá? Então não tomem essa exceção como E regra. toda a preparação dela também, Sim, né? É uma super Treinamento. exceção. O que a gente leva de lição disso é que a mulher grávida pode fazer exercícios. Tá, Pode. ótimo. Pode fazer intensidade moderada e vigorosa? Pode. Pode fazer exercício aeróbico? Pode. Pode fazer exercício de força? Deve. Deve fazer exercício... Deve fazer isso. Deve se exercitar. Pode fazer exercícios intensos? Pode, né? Única coisa que eu coloco em pauta é, ela precisa pular, que nem o exemplo que eu dei do assoalho pélvico, né? Tem o risco da queda. Isso, Bate eu o preciso, pé, eu preciso tem colocar necessidade ela de plantando ponta cabeça? bananeira. Não tem Então, isso que necessidade. eu penso. Então, ela pode, mas verifica essas situações, né? Tem E uma daí- diversidade tão grande de exercícios que de podem ser feitos, exercícios, né? E daí tem alguns exercícios que a gente deve evitar em alguns momentos, né? Eu não tenho por que trabalhar o abdômen bem nesses... Começar a No fazer período. abdominal. Bem agora, Bem no você tem a vida inteira pra fazer abdominal. No Posso período. fazer alguns exercícios de abdômen de transverso e tal, mas a gente tem a vida inteira pra trabalhar esse abdômen. Não vai querer fazer o abdômen tradicional bem agora, né? Então, existem algumas coisas. Uma coisa bem importante que algumas mulheres pensam também depois que ganham o bebê, é que como ela tá amamentando, ela não pode fazer exercício físico porque vai secar o leite, diminuir. né? Já ouviram isso? Eu já, muito. Muitas mulheres perguntam isso, não posso fazer exercício agora porque vai secar o leite. Sim. Não, mito, não seca o leite. É mito, pessoal. E com É relação mito. ao tempo pra voltar a treinar, isso também tem algum período estabelecido ou também varia Não. de mulher pra mulher? Varia de mulher para mulher, tem mulher que 40 dias já volta a fazer uma caminhadinha, depende do tipo de parto. É, isso que eu ia falar. Se foi muito agressivo ou não, se tá com Sim. alguma... Alguma muito- questão, se fez cesariana e tem Isso. alguma coisa na cicatriz, né? Você não alguma pode... coisa assim, então precisa dessa liberação médica, né? Mas essa liberação médica pode alterar em Sim. alguns pequenos dias ou não. Mas no caso da amamentação, ela pode amamentar, não altera. A gente tem estudos que mostram que não altera o volume do leite, nem a quantidade. Então pode amamentar. Nem deixa leite fraco, que Não, sempre tem coisa não. assim que surge, né? Não, então pode fazer exercício físico E uma pergunta de um tranquilamente. homem agora, ó. Aqui. Existem roupas, vestimentas top especiais para momentos assim? Excelente pergunta. Excelente. Outro dia eu tava falando, né? Eu sempre falo com as minhas alunas sobre top, né? E elas falam, professora, é só uma mulher mesmo pra falar de top. Primeiro, isso é pra qualquer mulher, né? Mas a mulher nunca pode fazer exercício físico e sentir a mama se Pressionada. movimentando. Não, se movimentando. movimentando. Ela tem que ficar firme, presa. Se precisar, usa 2 tops, não é prende. Hoje tem vários tops no mercado que deixam a gente bem presa. Então, por exemplo, você vai pular uma corda ou vai correr. Você não pode sentir a sua mama deslocando,
né? O tempo todo. Então, ela tem que ficar presa. O tempo todo ela tem que estar presa. Porque se ela movimenta, dói. Imagina durante o ciclo menstrual, se você tem desconforto no seio. Que incha, E sentir né? ele. Então, sempre ter tops muito fortes. Tem até um estudo falando só sobre tops apertados, a importância desse Vamos, top. a gente vai pesquisar, vai pegar e vai colocar lá no Instagram, a no gente Fortemente. coloca. Isso. A Vamos gente colocar. coloca os links dos estudos. Então, é muito importante ter esse top muito firme para não sentir esse deslocamento, principalmente quando está amamentando, né? Então, sempre prender bem. Então, o seio da mulher, ele tem que estar muito bem preso durante todo o processo do exercício físico, para ela não sentir dor. Porque se a Sim. gente faz uma corrida, você não vai correr porque você sente desconforto. Sim. Então, sempre lembrar de falar isso, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas. E aí, pra quem tá amamentando, eu usava, pelo menos na época, aqueles absorventes mesmo. Sim, Tem absorvente de seio. Aí você Sim, coloca sim. o top, Verdade. coloca ali e pode treinar. Não vai vazar o leite na hora, no meio do treino também, que isso. também é desconfortável. Então, né? a mamãe sempre tem que ter um vestuário, assim, né? Igual no caso da mulher com incontinência urinária. Tem que ter um Tem que vestuário estar preparada. próprio. Tem que estar Porque é uma preparada. fase que ela tá vivendo, né? Não vai deixar de fazer exercício por isso. Acho que E isso que é bom que importante. a gente tem agora, né? Tecnologias de roupa e de tudo que possibilitem treinar com qualquer E aí- condição, a qualquer momento. E aí o objetivo até nosso do podcast é que como nós já temos tecnologia de vestimenta, de aparelho, a gente precisa que agora a gente atualize também, faça um upgrade no conhecimento dos profissionais. E que a gente busca também deixar as mulheres, né, no caso hoje do episódio, com uma maior conscientização e tranquilidade para falar com o seu profissional. Claro. Conversem com seus professores. Conversem. Falem, perguntem. E se eles não souberem, cobrem que eles tragam a resposta. E se ele não trouxer, mude de professor. né? Porque eu acho que a gente também Também é tem que ter essa importante. segurança. Porque olha quanta coisa legal vocês trouxeram aqui hoje. Assim, o personal precisa ter esse olhar, o personal precisa cuidar, precisa... né? E aí, se você tem você tá ali com um profissional que você tá pagando, né? Que você tá ali, que você tá confiando nele, ele não tá te entregando, gente, vai buscar alguém que tenha esse preparo, porque vai fazer a diferença. Você tem que avisar a mulher, você tem que avisar pra ele fazer o curso da professora na Camargo. Você Aí, ó, pronto. Personal, você que Tá aí, não ó. sabe, temos aqui um curso pronto, que você pode aprender tudo isso que ela Tudo falou sobre exercício hoje, e saúde da mulher. pra você Vamos até apresentar o deixar melhor. o link de se a professora passar para nós, a gente deixa, a gente Na descrição posta e do deixa na vídeo. descrição. Tá. É Ótimo. fitscience.com.br. Fit Science, eu tenho, galera, tá aqui. Se entrar, entra na hora, que eu tenho mesmo, eu tô fazendo. Então, todos os cursos e certificações ficarão nesse site a E partir de precisa hoje. dessa atualização, né? A gente falou, né? Tem muito mais mulher treinando do que homem. Falta Muito mais profissional mulher procura profissional pra treinar do que o homem. Sim. Agora que a gente tá na reta final, Ah, Já! Meu Deus, passou eu assim, rápido. a gente... Tem mais uma lista de perguntas pra Nós fazer aqui. três comentamos, a gente tem um grupo, a gente comentou que ia faltar, não falamos? Falamos Falamos, hoje, ia falamos, faltar tempo. tempo. E faltou. Já fica o nosso convite para uma próxima vinda, que você venha para Curitiba. A professora, ela não tá morando aqui na cidade, a gente conseguiu um super encaixe, ela veio de Irati. Então, para nós é Um prazer, uma uma honra, honra. assim, né, de tê-la conosco. A gente sempre faz o seguinte. Antes de tudo, pessoal, esquecemos de um brinde, ficou tão negócio assim. Olha! A gente faz um brinde Vamos fazer então. em comemoração a estarmos juntos aqui. Isso aí. Brindar Mais um esse episódio. momento. Meninas, eu falo forte, vocês falam mente. Forte. Mente! Isso aí. E agora, Saúde. pra gente finalizar, eu queria, a gente sempre faz isso, uma frase, um pouquinho de cada um, do que vocês sentiram, aprenderam ou o que vocês querem trazer para eles, para elas. Olhem nas câmeras, começando pela Paola. Então, vamos pensar, gente. Meu recado aqui hoje, acho que é pra mulherada se cuidar, procurar profissional qualificado. E a gente acabou não falando muito aqui do ambiente, né? Não deu tempo, porque a gente tem tanto assunto, mas a gente vai voltar a falar como é importante você estar praticando um exercício físico que te traga, num ambiente que te traga segurança, uma mulher grávida, por exemplo, né? Então, pensar ali em ergonomia, até dentro de casa mesmo, uma mulher grávida, a altura das coisas. Então, procurem profissionais qualificados, ambientes que te proporcionem segurança e bem-estar e treine. Mulherada, treinar é vida. Depois, às vezes a gente pena para começar, mas depois que começa não tem outra coisa melhor.
Então, recadinho final aí, acho que fica mais ou menos por isso. E eu prometo que eu volto a falar de ambientes para mulheres grávidas, ambientes de academia. Aguardem. Bom, o que eu senti hoje aqui é que não tem desculpa para você não praticar atividade física. Mulherada, vão praticar. Quem não pratica ainda, eu sei que é difícil. Sei que quem tá sedentária pensa que é impossível, que não vai conseguir. Mas olha o tanto... Se você assistiu todo esse episódio maravilhoso hoje aqui, como eu, que fiquei encantada com as informações, eu acho que deve ter virado uma chavinha aí pra você começar a praticar atividade física com tudo que a gente trouxe aqui da ciência, comprovando a importância disso pra nossa saúde, pra nossa qualidade de vida. Então, mulherada, sem desculpa, vai treinar, vai fazer atividade física. Se você tá parada, volta. Se você nunca fez, começa o quanto antes, você não vai se arrepender. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo pras minhas pacientes, pras minhas seguidoras, que é o seguinte: você nunca vai se arrepender de não ter ido treinar. De ter treinado. Opa, eu falei errado. Volta. Eu me emocionei. Você nunca vai se arrepender de ter ido treinar. Isso. Se você não vai treinar, se você não faz atividade física, você depois se arrepende. Fala, poxa, eu poderia ter ido, não sei o quê. Então, você nunca vai se arrepender de ter treinado, de ter feito uma caminhada, de ter cuidado de você. Então, bora colocar esse corpo em movimento. Professora, sua frase ou seu pensamento. A minha frase é: o conhecimento, ele traz autonomia para que você consiga tomar atitudes saudáveis na sua vida. Então, buscar informação. Eu sei que a gente não sabe tudo, mas buscar informação. Se você vive hoje em alguma situação que você quer mudar, seja alguma doença, seja alguma condição, a gente citou incontinência urinária, a gente citou endometriose. Então, busque conhecimento e saiba que o exercício físico, ele consegue prevenir e mudar cerca de 35 doenças. Então, é muita coisa que o exercício físico pode ajudar. Então, busque conhecimento para conseguir ajudar você nesse teu dia a dia a reverter esse quadro. Eu vou finalizar, pessoal, com a minha visão de homem entre as mulheres, que foi fantástico. Então, eu tentei trazer algumas partes mais técnicas, obviamente pela vivência que eu não tenho, que vocês têm. E para dois públicos. Primeiro, profissionais. Estudem. Façam o básico, mas bem feito. Não inventem. Não tem invencionismo. O treinamento para a mulher é diferente do que o treinamento para o homem. Não tem como você montar o mesmo treino da mesma forma para mulheres e homens. Então, se atualizem. Esse fica o meu recado para os profissionais. E para o público, para as mulheres, sintam-se confortáveis de ir conversar com o seu professor. Como a gente já repetiu, se ele não souber, cobre dele saber. Se ele não souber 2 vezes, mude. Essa é a minha dica. Não tenha dó. Mude. Porque vocês estão colocando o corpo e a saúde de vocês na mão desse profissional. Então, esse é o meu recado para todo mundo. Vamos dar um tchauzinho. Professora, muito obrigado. Obrigada. Hoje foi assim, espetacular. Obrigada. Volte sempre. A gente já tem que agendar. Vai ter que ter uma próxima, porque, meu Deus do céu, faltou tempo. Vamos dar um tchau na câmera do meio, pessoal. Obrigado. Obrigada. Valeu. Se cuidem. Tchau. Tchau. Show de bola.